No domingo passado, então, a gente encerrou aquele capítulo tão bonito, né, de São João, o capítulo 6, do Pão da Vida. E nunca é demais lembrar, né? A Eucaristia é o Senhor, não representa, né, assim. E agora a gente retoma o Evangelho de Marcos, mais ou menos de onde a gente tinha parado. Foi a primeira multiplicação dos pães, Jesus andou sobre as águas, e agora está na região de Genezaré, então curando muitos doentes, né? E esse capítulo 7, São Marcos dedica ao chamado dos pagãos à salvação, né? Conversão. E não é à toa que já começa com um embate com os fariseus e os mestres da lei. Qual é a questão aqui que é tão importante a ponto de São Marcos colocar isso no Evangelho, né? Em parte porque ele precisava explicar para os pagãos recém-convertidos, né, para quem ele escreve o seu livro, como os judeus faziam, né? O que eles faziam para que eles entendessem o que, como, por que Jesus corrigia, especialmente os fariseus, né? E também porque ele precisa ensinar, então, esses novos convertidos que a principal pureza que eles precisam fazer e pedir a Deus que ajude é a do coração. Parece bom lavar um prato, um copo sujo, não é verdade, né? Mas a questão aqui não é sujeira, bactéria ou verme, mas pureza. Eles não estavam reclamando dos discípulos não lavarem os pratos ou lavar a mão com água e sabão para limpar, né? Mas para lavar, para purificar como um ritual. Porque eles entendiam que se um pagão tocasse nas coisas deles, ou neles mesmo, eles ficavam impuros. Inclusive, na verdade, a tradução mais precisa nem é tanto lavar, mas batizar, diz os exegetas, né? Porque eles mergulhavam o copo, ou o braço, sei lá o que, né? Que ia lavar na água, não lavavam, não mergulhavam, né? Aliás, originalmente, essa lei era prescrita para os sacerdotes durante a realização de sacrifícios, né? Como um gesto litúrgico, mas a tradição oral foi colocando ela para fora do templo e depois passou para todos os judeus. Eles perderam a medida. A gente também pode cair nisso, né? A gente se preocupa se a comida tem glúten, carboidrato, ou sei lá o que mais, né? Mas nem sempre se preocupa muito se o que a gente está assistindo, os nossos filhos, se isso vai prejudicar o nosso coração. A gente se preocupa em não comer comida estragada, e tem que ser assim, né? Mas nem sempre se preocupa tanto se no nosso coração está contaminado, né? Com ciúme, egoísmo, soberba, avareza, rancor, enfim. Surge uma pergunta: Jesus é contra os ritos, os rituais? Bem claro que não, porque Jesus não é bobo nem nada. Jesus sabe que o ser humano é cheio de rituais. A gente faz, ele já de manhã, quando a gente acorda, a gente faz o mesmo movimento de desligar o despertador, coloca sempre o mesmo pé primeiro no chão, né? A gente começa a escovar os dentes sempre do mesmo lado. Faz parte. E Jesus sabe também que as coisas externas nos ajudam internamente. Por exemplo, é bem mais fácil rezar num lugar silencioso, arrumado, bonito, lá com uma cruz, uma imagem, uma vela, do que no meio da gritaria do centro da cidade, né? Então, por que Jesus está brigando com os fariseus, né? Porque Jesus conhece o nosso coração e ele sabe quando as nossas coisas externas refletem as internas ou não. E nesse caso, ele sabia que os fariseus, ou a maioria, né, eles faziam esses rituais por ritualismo, quase que superstição, não mudavam por dentro e ainda por cima infernizavam a vida de todo mundo para fazer a mesma loucura que eles faziam. A gente deve gostar ou não de mandamentos, né? Desses ritos, essas coisas, da lei de Deus. Essa pergunta é meio estranha, mas a gente é a geração das liberdades e de uma liberdade tão exacerbada que já nem se sabe mais exatamente o que é liberdade, né? A ponto de que se alguém decidir que agora não é mais uma pessoa, mas é um porquinho, e se jogar na lama e sei lá o que, né? E dizendo que é liberdade isso, então eu sou obrigado a chamar ela de porco. Embora aí já não sou mais livre para escolher chamar ela ou não, né? Vai entender. As leis de Deus, obviamente elas são boas, elas nos conduzem, não nos limitam. Mais ou menos como aquelas faixas, né, que pintam na estrada e que brilham com o farol, com a luz do carro, né? Ninguém reclama delas estarem ali, ao contrário, né? Faz muita falta quando elas não estão, e torna aquela estrada perigosa. Assim é o ser humano sem as leis de Deus. A gente mente, trai, rouba, mata.
Contudo, a gente precisa aprender a colocar as coisas na ordem certa. Um santo não é um mero cumpridor de normas ou um evitador de pecados. Um santo é aquele que descobriu que Deus é uma pessoa e que é uma pessoa com quem eu posso me relacionar, conversar, conviver, amar, e que porque ama tanto essa pessoa, age como alguém que ama, e quem ama de verdade faz o que deve fazer e não faz o que não deve fazer, ou menos tenta. O amor é a plenitude da lei. Os fariseus, eles achavam que eles se salvavam porque eles cumpriam as leis. A gente também pode cair nisso. É o problema da autossuficiência da fé. Achar que porque alguém vai na missa todo domingo, reza o terço e dá esmola, está salvo. E para os animadinhos de plantão aí, quem não faz nem isso está mais longe de ser salvo ainda, hein? O homem nunca está em dia com Deus, né? Ele nunca está quite com Deus. Pensar assim é deixar de perceber que tudo é graça e que jamais a gente merece o amor de Deus, que nos ama gratuitamente. E sintoma desse sentimento são aquelas frases, né? Mas por que Deus fez isso comigo? Tanta gente pior que eu, logo comigo, né? Deus nos livre de um dia receber essa sentença de Jesus, né? Hipócritas, Deus nos livre. Os mandamentos, eles não nos foram dados para que a gente se torne formais, né? Sei lá o quê, mas para nos aproximar de Deus, para ser um caminho para a gente chegar a Ele e no céu. Vivamos o que a gente reza, o que a gente lê. Sede praticantes da palavra, dizia São Paulo na segunda leitura. Hoje a gente viu essas duas atitudes bem diferentes, né? Do povo da região de Genezaré e a dos fariseus. Ambos vão até Jesus, mas com um propósito muito diferente. O povo veio até Jesus para pedir por cura, pedir a pureza do coração. Os fariseus vieram a Jesus para o pôr em prova, para incomodar. Não façamos como os fariseus, mas o mesmo que aquele povo, vamos ao Senhor, peçamos que nos ajude a curar nossas feridas, nossas falhas, nossas misérias, nossas faltas, nossos pecados, para que nós o amemos com um coração cada vez mais puro, mais manso e mais humilde. Em gestos concretos, ser puro não é ser bobo. Alguém acha que São João Batista, Padre Pio, Vianney, Santa Teresa, ou qualquer outro santo, eram bobos? É claro que não. Eles não eram, foram santos, deixaram o Senhor purificar o coração deles, moraram na casa do Senhor, habitaram no seu Monte Santo, como diz o salmista. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.